gostaram do meu batom. Maquiagem escura, batom escuro, moletom da Hello Kitty. Esse é o sentimento de hoje. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um caso criminal. O caso do Jason Dalton, motorista de Uber, que atacou várias pessoas em um dia sem a menor explicação. Vamos começar? Jason Dalton era um homem de 45 anos que vivia em Kalamazoo, Michigan, nos Estados Unidos, com a família. Ele tinha 2 filhos, um de 10 e outro de 15 anos, e a esposa dele. A reputação do Jason sempre foi de que ele era um cara normal, assim. Ele viveu uma vida normal, ele tinha um emprego normal, ele trabalhava numa seguradora, eu acho. Ele era uma pessoa muito normal, muito assim, calma, um pai de família. Aquele cara que tu vê no mercado, dá oi, passa, sabe, de vez em quando se encontra, porque vocês moram na mesma rua. Esse tipo de pessoa, ele era esse tipo de pessoa. Existe uma história que dizem que foi o que começou, assim, um pouco dos problemas na vida dele, que foi um dia em que a casa dele foi invadida. Entraram na garagem da casa dele e roubaram alguma coisa, assim. A casa dele foi invadida e houve um assalto. E depois dessa história, ele começou a comprar armas. Essas armas ele comprava pra proteger a família, né? Mas se tornou um grande interesse dele. Ele começou a gostar, ele começou a frequentar lojas de armas e coisa. E, tipo assim, ele começou a se interessar por armas e dizer que era pra proteção da família, mas chegou no nível em que ele tinha uma coleção de armas, assim, já era um interesse, era um hobby dele ter armas. Em 2016, o Uber começou a ser implantado ali na cidade dele e ele resolveu começar a trabalhar de Uber nas horas vagas, assim. Ele começou dizendo que ele pretendia economizar dinheiro pra viajar com a família, ter umas férias com a família e começou muito bem, foi assim que tudo se iniciou. Durante o início da empresa ali no histórico ali da empresa, ele tava recebendo boas avaliações, assim, ele realmente assim, nunca tinha nada de errado com ele e os clientes dele nunca reclamavam dele nem nada. Até que no dia 20 de fevereiro de 2016, aproximadamente às 4 da tarde, era um sábado, ele tinha ido numa loja com um colega, uma loja de armas, tinha conversado com esse colega, o colega disse que ele estava bem, no dia ele parecia bem. E ele resolveu começar uma corrida no Uber, né? Chamar uns clientes, ganhar um dinheirinho ali no sábado à noite. E, ok. O primeiro cliente dele foi um cara chamado Matt Mellon. Ele precisava ir à casa de um amigo, porque ele tinha deixado o carro na casa desse amigo. Ocorreu tudo bem, até que no meio do caminho o Jason recebeu uma ligação do filho dele. Essa ligação do filho dele, o filho dele perguntou se ele ia pra casa pro jantar, se ele ia chegar a tempo, que horas que ele planejava voltar pra casa. Parecia tudo bem até aquele momento. Ele não ficou bravo com o filho dele, ele não se irritou por ele estar perguntando a hora que ele ia pra casa. Nada disso. Ele desligou. Normal. Mas por algum motivo ele virou o carro, deu meia volta com o carro e começou a acelerar muito. Ele acelerava, ele passava pelo sinal vermelho, passava por placas de pare, ele quase batia em pessoas, quase atropelava pessoas e o Matt começou a ficar com medo. Ele começou a entrar em pânico e ele começou a apontar pra qualquer casa, dizendo assim, ai, pode me deixar aqui, que aqui eu me viro, pode me deixar ali é a casa do meu amigo, eu quero, né? E o Jason se irritou com ele também. Eventualmente, Jason parou o carro e deixou o Matt sair. O Matt estava tão assustado que ele não conseguiu andar pra fora do carro. Ele teve que rolar pra fora do carro. Ele só abriu a porta e se jogou de tanto medo que ele tava naquele momento. Depois disso, o Matt ligou pra ambulância. E eu tenho aqui o áudio dele ligando pra ambulância, que eu vou, é claro, legendar. I was just in the car with my Uber driver. He was weaving in and out of lanes. He sideswiped the car. Do you want to talk to an officer or you just want me to put out an alert over the radio? I just wanted to report it because I don't want someone to get hurt. I just want to be on the lookout. Okay, thank Depois de deixar o Matt naquela rua, o Jason voltou pra casa pra pegar algumas armas e um colete à prova de balas. Ninguém questionou ele e ele voltou pro trabalho de Uber. Lá pelas 5:30 da tarde, então, ele foi chamado por uma cliente chamada Macy. A Macy, ela tava num condomínio de prédios
E ele não conseguia entender onde ela estava. Ele estava procurando por ela, ele estava olhando o GPS ali, o mapa do Uber e tal, e ele não conseguia encontrar o endereço dela. Isso deixou ele muito irritado. Ela começou a tentar explicar pra ele: ah, você tá em tal lugar, então vira à direita, vem até mim, eu tô aqui. Mas ele começou a ignorar ela completamente. Ignorando ela completamente, ele começou a procurar ela pela rua, sendo que ela não estava na rua onde ele estava. Ele viu uma mulher e algumas crianças andando na rua. E pensando que essa mulher fosse a Macy, ele começou a chamar a atenção dela. Ele estacionou o carro do lado dela, abriu a janela do passageiro e falou: vem, ó, eu sou o teu Uber. Chamou o Uber, sou eu, Macy. Sou eu, Jason, teu Uber. O nome dessa mulher era Tiana e ela estava levando a filha mais 4 amigas, ou seja, ela estava levando 5 crianças para casa de outra coleguinha. Jason apareceu, começou a chamar ela de Macy e ela se irritou. Ela falou: não, eu não sou a Macy, eu não chamei o Uber. Ela insistiu algumas vezes, ele insistiu algumas vezes, e aí, eventualmente, ela ignorou. Ela, assim, ó, vamos, criançada, levou as crianças e tava assim, ó, dane-se. Depois de ser ignorado, então, pela Tiana, né, ele se irritou, deu meia volta com o carro pra que a janela do motorista estivesse na direção da Tiana e das crianças, e ele começou a atirar na direção delas. No pânico, a Tiana usou o corpo para proteger as crianças e mandou elas correrem o mais rápido que elas pudessem. E ela, infelizmente, foi atingida por 4 tiros. Mas nenhuma das crianças foi acertada. Ele não acertou nenhuma das crianças porque ela conseguiu protegê-las todas. Felizmente, então, uma vizinha que ouviu os tiros ligou pra ambulância na hora e a Tiana sobreviveu. Mas o Jason fugiu. Com essa ligação para a emergência, nós temos então 2 ligações no mesmo dia, o que fez a polícia ficar bem preocupada, né? Tem alguém aterrorizando as pessoas na rua e é o mesmo cara, é um cara do Uber. Então a polícia resolveu ligar de novo pro Matt e perguntar pro Matt todas as características desse Uber, se ele pudesse mandar as informações que tinham ali no aplicativo, né? O nome, o carro, a placa do carro, essas coisas, para que a polícia pudesse procurar por ele nas ruas. Eles não precisaram esperar muito tempo para ter mais pistas sobre o Jason, porque menos de 20 minutos depois de atirar na Tiana, ele passou correndo por um sinal vermelho e bateu de frente com outro carro. Nesse outro carro tinha um casal, e esse casal chamou a polícia e falou: a gente acabou de ter um acidente de carro aqui, alguém bateu na gente e fugiu. O Jason percebeu que o carro dele estava batido, ligou para a esposa e pediu para a esposa encontrar com ele na casa dos pais dele. O que ele fez? Ele trocou de carro com a esposa, pediu para que ela levasse o carro dele até em casa, deixasse o carro na garagem e não saísse de casa. Ele deu uma arma para ela e ela perguntou para que ela precisava daquela arma, né? Ele falou que era para ela se proteger e proteger os filhos dela. Ela perguntou o que ele ia fazer, porque ele tava, sabe, porque ele parecia mais agitado, mais preocupado. E ele deu uma arma pra ela, então ela ficou preocupada. E a resposta dele foi: eu não vou te dizer, mas quando você ver o jornal das 11, você vai saber que fui eu. Nessa hora também não se sabe se ele tava falando das coisas que ele já fez e ele tava, tipo, fugindo disso, ou se ele ainda planejava fazer mais coisas e ele tava falando do todo. Não se sabe bem. Com o carro da esposa, ele pegou o aplicativo de novo e disse que estava disponível e as pessoas continuaram falando com ele. Durante algumas horas, ele continuou pegando passageiros e ninguém percebeu nada. Ele, mais uma vez, estava calmo, conversando. Até que, às 10 da noite, depois de deixar outros clientes no local ali, ele passou na frente de uma concessionária e viu 2 homens saindo da concessionária, parou o carro, saiu do carro e começou a atirar neles. Esses homens eram o Tyler e o Rich Smith. Tyler era filho do Rich. Eles estavam indo lá na concessionária aquele dia para comprar o primeiro carro do Tyler. O Tyler tinha acabado de conseguir a carteira, ele ia ter um carro novo, ele ia, sabe, era um dia muito feliz para eles. A namorada do Tyler estava esperando dentro do carro do pai e eles poderem sair de lá com um carro novo.
E aí o Jason chegou, falou alguma coisa pra eles, ninguém sabe exatamente o que ele disse pra eles, e começou a atirar nos dois. Depois que os tiros pararam e ele foi embora, a namorada do Tyler, que tava no carro, resolveu ligar pra polícia. Não só a namorada do Tyler ligou pra polícia na hora, como também um casal que estava ali por perto da concessionária, que também ouviu os tiros, ligaram pra emergência. And a guy just shot some people in the parking lot. 911, what's your emergency? Yes, my boyfriend and his dad just got shot. That's On the ground? yes, and they're not moving. Okay, stay on the phone. Yeah, I gotta get officers en route. Infelizmente, não deu tempo. Quando a ambulância chegou, os dois já estavam mortos, o Rich e o Tyler. E meia hora depois, o Jason continuava a sua viagem ali pela cidade, atacando pessoas. Ele chegou, então, em um estacionamento de um restaurante que se chama Cracker Barrel. É um restaurante daqueles tipo comida simples, sabe? Comida do campo. Ele passou na frente do estacionamento, viu 2 carros estacionados ali, bem na parte que fica de frente para a estrada. Ele viu 2 carros estacionados e passou atirando nesses carros e continuou a sua viagem. Acho que ele nem viu se tinha gente dentro do carro ou não. Ele só passou atirando. Dentro desse carro haviam senhorinhas e uma menina de 14 anos. Esse grupo eram Mary Jo, Mary Lou, Dorothy Brown, Bárbara e Abigail. Abigail era uma garota de 14 anos. Ela levou um tiro na cabeça. Tinham 4 senhoras, eu acho. Tinha 4 senhoras em um carro e uma senhora no outro. E no carro com essas 4 senhoras estavam a Abigail. Ela levou um tiro na cabeça e, como ela era a criança ali, ela era a prioridade. Então, no momento que eles ouviram os tiros, eles nem perceberam se ela tinha se machucado ou não. As senhoras empurraram ela pro chão do carro. Então ela foi protegida, mas não rápido o suficiente. E demorou pra polícia encontrar ela, porque ela estava debaixo do banco, debaixo de todas aquelas pessoas que haviam levado tiros e haviam morrido. Foi um milagre que aconteceu. Eu tenho até um vídeo sobre isso que eu vou colocar agora. Ela sobreviveu. Foi difícil, né? Os paramédicos acharam que ela não ia sobreviver. Mas a Abigail sobreviveu ao ataque e ao tiro na cabeça. A couple hours later, she flatlined. We told them to let her go. If it was meant to be, it was meant to be. I looked right at Abby and I said, Abby, if you can hear me, I said, this is Mama. I said, give me a sign. And she squeezed me. Sweetie. Can you wave? Depois de atirar nesse estacionamento, nesse carro com pessoas que ele nunca viu na vida, ele nem sabe se acertou alguém ou não, o Jason resolveu continuar trabalhando, olha só. E ele foi pego pela polícia eventualmente, até porque ele já estava até dando as coordenadas dele no Uber, né? Então a polícia finalmente conseguiu pegá-lo. Ele foi levado para a delegacia, para interrogatório, e ele nem precisou ser algemado. Na hora que ele foi pego, ele foi algemado. Mas chegando na delegacia, ele já estava assim, sem algema, sem nada, eles já estavam conversando, e por algum motivo ele estava sendo super gentil com os policiais, super educado, agindo assim como se nada tivesse acontecido. Depois de um tempo, ele finalmente admitiu o crime e descreveu cada ataque, parte por parte, como se ele estivesse descrevendo uma caminhada no parque. Como se ele estivesse dizendo, eu vi isso, aí eu pensei em fazer isso, aí eu fiz. Aí eu dei minha volta, dei uma volta em tal lugar. Foi assim, foi muito tipo... como se ele não tivesse feito nada, como se ele estivesse descrevendo, assim, um dia normal. E aí, quando perguntaram o motivo dele ter feito aquilo, é a parte interessante, que é a parte que está na thumb, eu acho. Ele respondeu que o aplicativo do Uber, e eu tenho vídeo disso, ele disse que o aplicativo do Uber tomou conta da mente dele. E que ele foi
e que o aplicativo do Uber fez ele ir fazer essas coisas. Fez ele ir pra casa, pegar armas, se proteger. You guys are gonna have a hard time believing this, but it literally took over my body. The Uber app? Yes. Um mês depois, ocorreu o primeiro julgamento. Só que esse julgamento não deu para continuar, por motivos que foram interessantes. O Jason, ele queria mostrar a insanidade. Ele queria que as pessoas achassem que ele é louco. Então, o que ele fez? Toda vez que uma testemunha tentava falar, ele interrompia em voz alta, falando coisas que não faziam o menor sentido. Como, por exemplo, a testemunha que eu achei nesse vídeo é a Tiana, e ela estava muito abalada. É claro, porque você vê o rosto de uma pessoa que quase matou você e a sua filha, é um trauma. Ela tinha muito medo dele, ainda mais ali com a cara cheia. Ele tava horroroso. E toda vez que ela tentava falar o que aconteceu, ele interrompia, e ele interrompia falando nada com nada, o que só deixava ela mais assustada. Foi péssimo. O Jason teve que ser carregado, assim, puxado pra fora da corte, porque ele interrompia as pessoas, ele chegou a interromper até o juiz. Because it's called intimidating. You need to be quiet in today's proceedings, okay? Yeah. So, Miss Crothers, are you okay? Eles falaram, não, tira ele daqui, não vai dar pra fazer esse julgamento com ele. E eles colocaram ele em um hospital psiquiátrico pra ver se ele realmente era insano ou se ele só tava fingindo no dia do julgamento pra que desse certo, né? Foi percebido que ele não é insano, ele não tem nenhum problema mental. Qualquer coisa que ele tenha dito que foi um problema mental, ele não tem. Era mentira. Qualquer traço de insanidade ali nele não era real. Ele não tinha nenhuma doença mental. Então, só no começo desse ano, em 2019, ele resolveu se declarar culpado. 3 anos depois. O que ele estava fazendo durante esses 3 anos eu também não sei. Ele resolveu dizer, sou eu mesmo, sou culpado, assinou os negócios lá e pegou a pena perpétua, prisão perpétua pro resto da vida. Mas até hoje ninguém sabe o que aconteceu, nem ele disse de verdade se era uma coisa que ele havia planejado, sabe? Planejado durante muito tempo. Talvez ele já estivesse, desde que ele começou a comprar as armas, ele já estivesse pensando, vai chegar um dia que eu vou atirar em todo mundo. Não sabemos. O que sabemos é que é perigoso ter arma em casa. E assim nós terminamos mais um vídeo de caso criminal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, casos criminais, mistérios, moda, organização, histórias de terror... eu tenho mais uma história de terror bônus vindo domingo. Eu espero que vocês gostem. Eu queria uma coisinha a mais, porque os vídeos dessa semana eles ficaram um pouquinho curtos e alguns não deram certo. Alguns era pra ter música, a música não saiu. Eu tô aprendendo a usar um editor novo, então eu tô ainda... Mas eu tô tentando, tô me esforçando, tá, pessoal? Então, se inscrevam no meu canal, comentem se tem algum caso criminal que você gostaria que eu falasse. Pode ser de qualquer lugar do mundo, eu vou tentar pesquisar. Se eu não conseguir, eu peço desculpas, mas eu tento de verdade. Teve alguém que pediu um caso de um menino, uma criança, eu acho. E eu pesquisei e eu achei muito ruim, assim. Eu não gosto de falar de criança. Raramente eu falo sobre casos criminais que envolvam criança. De verdade, assim, tipo, só a criança. Porque eu fico muito desconfortável. Então, me desculpa, mas não deu, assim. Eu pesquisei, eu comecei a pensar em como eu ia falar no vídeo e tal, mas eu fiquei bem desconfortável. Então, eu prefiro não falar. Semana que vem vai ter um caso sobre extraterrestres. Então, se você gosta desse tipo de coisa, se inscreve no canal, fica ligado que vai sair. É um caso longo, eu não sei se eu vou ter que fazer em 2 partes. Eu vou tentar resumir a 25 minutos no máximo. Se passar de 25 minutos eu vou fazer em 2 partes. Porque... intenso, ok? Muito obrigada por assistir esse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau!